Olá, líder de habitudes, tudo bem com você? Fernanda Dias aqui para a aula de apresentação do curso Habitudes, tá? Lembrando que essa aula é para você que é líder, que vai ministrar esta lição, essa aula, no caso, né? Não é uma lição. Mas se você é aluno e está aqui, né? Caiu de paraquedas nesse vídeo, não é para você, tá? Porque eu vou dissecar aqui os detalhes do porquê de cada coisa, tá bom? Então, só lembrando isso, porque às vezes você, líder, vai passar a aula de apresentação para algum aluno que não pôde estar presente, então, só para deixar claro. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui passando para vocês os detalhes, relembrando o que nós fazemos na aula de apresentação. Primeira coisa, tá? Nós sempre começamos todos os encontros, habitudes com uma oração. E nós finalizamos com uma oração. Eu já vou deixar aqui para você uma dica muito importante, que é o seguinte: ore. Se você é líder, você ora. Não peça para ninguém orar, tá? Essa é a primeira coisa. Se você tem um vice-líder, se você tem alguém que está ali te acompanhando, ok, você até pode pedir para essa pessoa, mas não peça para os alunos, a não ser que o Espírito Santo te guie de forma específica. Do contrário, você ore. Fernanda, por que disso? Tá? Presta muita atenção. Quando nós chegamos nos lugares, nós não sabemos como as pessoas chegaram até ali. Há um mover espiritual, principalmente na oração de início, de quebrantamento, há uma atmosfera ali. E quando nós pedimos para alguém orar, nós estamos correndo o risco, porque nós não sabemos como é que aquela pessoa chegou ali, tá? Então, você tem autoridade sobre aquele lugar, você é o líder daquele lugar. Então, entenda isso, tá? Que você é responsável pela atmosfera daquele lugar, você sabe como você chegou até ali, você sabe se você orou, se você está em santidade, você sabe, mas você não sabe como a outra pessoa está. Então, é muito importante que de alguma forma você entenda essa responsabilidade. Parece um conselho simples, tá? Mas eu gasto um tempinho aqui nele, porque quando eu comecei a fazer isso, isso mudou muito o meu habitudes. Eu vou tirar o fone aqui, porque não tá ajudando, tá bom? Então, lembre-se disso, comece sempre com uma oração e ore, tá? Bom, aí nós estamos na aula de apresentação. É muito importante você entender o seguinte: se você está dando habitudes, você provavelmente não conhece aqueles alunos, é o Habitudes 1, é a primeira vez que você tem contato com aquelas pessoas de uma forma mais prática em relação ao curso, tá? Então, duas coisas que é muito importante a gente entender. Primeiro, este é o primeiro contato efetivo daquela pessoa com o curso. Então, aquela pessoa, ela nunca teve um contato prático com aquele curso. Ela já ouviu falar do curso, talvez você tenha ministrado algo para ela, mas ela nunca de fato teve contato com a metodologia. Então, esse encontro é para que você apresente a metodologia do Habitudes para essa pessoa. Então, ela vai entender que o Habitudes tem uma metodologia diferente, que ela precisa ter uma entrega maior, um compromisso, que ele talvez não é um curso como talvez outro que ela tenha feito, mas que ele é diferente. Não é que a gente está querendo diferenciar o Habitudes, mas é muito importante você entender que você tem o papel de passar essa metodologia, que na maioria das vezes é diferente de outros cursos, né, nesse encontro, nesta lição, vou chamar assim, tá? Outra coisa que acontece é que também é a hora de você se apresentar para aquela pessoa. Nós somos facilitadores, nós estamos ali para incentivar e aprofundar a temática que os alunos já estudaram, né? Você sabe disso, eles ainda não sabem, mas algo muito importante que você precisa entender é que neste primeiro encontro, você vai se apresentar como um líder. E aproveitando essa apresentação em específico com L maiúsculo, você ainda não conquistou a autoridade sobre a vida daquelas pessoas, você ainda não é uma influência para elas, porque você ainda não conseguiu servir elas o suficiente ou mostrar os seus talentos o suficiente para ser uma influência. Então você ainda é um líder no estilo chefe para elas. Você é alguém que está em uma posição de poder porque alguém que tem poder te deu esse poder para estar ali. Então entenda isso, tá? Por que isso é importante? Porque você precisa naquele momento, de certa forma, mostrar parte da sua competência para estar ali. É isso que nós fazemos nessa aula, tá? É claro que ela é o início para nós começarmos a nos conectarmos com os alunos, para a gente estar ali com eles, mas além de tudo isso, é o momento de você mostrar a competência, o porquê você é líder, o que te diferencia daquela pessoa.
né? E aí mostrar para ela que não é só uma questão de poder, mas é uma questão também de que você viveu um processo. Então você não vai mostrar a sua capacitação e a sua habilidade para estar ali, mostrando que você é muito bom para dar aula. Apenas, se você pode, faça, né? Mas é mostrando o processo que você viveu. E é a partir disso que você começa a abrir um espaço para que lá na frente você tenha autoridade sobre essas pessoas. Então, isso também é muito importante, tá? Então, lembre-se, você vai apresentar uma metodologia para essas pessoas, que é a metodologia do Habitudes. Você tem essa responsabilidade de apresentar isso para elas e também de se apresentar como líder, como aquele que vai guiá-los nesse processo. E se você não se demonstrar competente para isso, as pessoas não vão confiar em você. Então, é nessa apresentação que você também vai começar a ganhar a confiança das pessoas. E, gente, isso é importante. Para mim, isso aqui é uma das coisas mais importantes. Fernanda, mas as pessoas nem lembram da aula de apresentação. Eu sei. Mas como a gente fez elas se sentirem, vai fazer diferença daqui para frente. Então lembre-se disso, tá? Passe confiança, seja confiante. Ah, mas eu estou com medo, estou com vergonha, Tudo bem, mas esteja ali com a confiança do processo que você viveu e não fique demonstrando toda essa insegurança, não, né? Eu gosto de dizer uma coisa, quando você vai dar uma aula, em alguns momentos você vai precisar performar. Não é ser fingido, não é ser falso, mas é performar. Você está fazendo uma apresentação e você faz parte dela e o seu comportamento faz parte daquilo. Então, performance. Talvez você não vai fazer isso totalmente intencional, mas em parte você precisa entender que você precisa passar algum tipo de confiança. Então, tenha uma postura de confiança. Ok? Então vamos lá. Aí nós vamos começar a nos apresentar de fato, tá? Muito importante, nós vamos dizer o nosso nome. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho legal para apresentação, para a gente conhecer, tá? O que é importante você, líder, entender aqui? Comece você se apresentando. Por quê? Porque aí você mostra como tem que ser feito. Gente, nós vamos nos apresentar. Eu vou começar me apresentando e gostaria de pedir para que vocês sigam esse padrão. Coloquei algumas perguntas aqui, aí você pode ir passando aos poucos ou colocar tudo de uma vez, aí vai do seu estilo, para que a gente seguir, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisinha, fique à vontade. Aí você se apresenta. Meu nome é Fernanda, eu tenho 29 anos de idade, eu gosto de conversar, tomar café com as pessoas. Atualmente, eu não trabalho, eu não tenho um emprego, né? Meu trabalho é cuidar das pessoas, é dar habitudes, mas não tenho um emprego em nenhuma empresa, né? Aí você conta a sua história. Olha, eu conheci o curso através de determinada situação e tal. Não precisa ser demorado. Esse curso mudou. No meu caso, eu conheci o curso através da vida da minha mãe. Minha mãe falava sempre do curso, me levou na formatura, começaram a falar do habitudes, e aí eu conto a história. Qual é a minha expectativa? Aprender, crescer, melhorar, e aí você conta a sua expectativa. Gente, qual que é a questão aqui, tá? Você mostrou como tem que fazer, e aí você dá seguimento para as pessoas. Tenta ir pela roda, tá? Se você estiver numa roda, alguma coisa, por aquela pessoa que provavelmente entendeu melhor a dinâmica. Não comece para aquele que tá mais perdido. Tá conversando, tá meio perdido, vou começar por ele. Não faça isso, tá? Comece com quem tá mais interessado. Vá por essas pessoas, tá? Não tente usar esse momento para dar uma lição, não faça isso, tá? Porque a pessoa às vezes não prestou atenção, ela não vai fazer direito e aí a continuidade não vai ser legal, tá? Fica a dica disso. Agora, qual que é uma coisa muito importante aqui? Quando as pessoas elas forem falar delas, é muito importante que você lembre. É muito importante que você lembre. Fernanda, mas é muito difícil lembrar essas informações. Eu sei disso. Mas preste atenção numa coisa, tá? Como é que você faz para lembrar? Você vai lembrar de todo mundo? Não, eu não lembro nenhum nome das pessoas. Mas é uma coisa que é muito interessante, tanto para quando você for falar, quanto para quando você for ouvir. Crie imagens na mente das pessoas. Eu comecei a observar que eu lembrava de coisas, de alunos que compartilharam coisas há 5 anos atrás. Tarefas deles há 5 anos atrás. E aí eu fui pensar, gente, por que eu lembro disso? E uma coisa que me veio foi o seguinte: essa pessoa conseguiu criar uma imagem na minha cabeça. Então, quando ela foi compartilhar a resposta da tarefa dela, o hábito que ela ia mudar, ela me contou uma história junto.
E isso que ficou gravado. Entende? Então, quando você for compartilhar algo, é importante, claro que você não vai ficar. Meu nome é Fernanda. Quem escolheu meu nome foi a minha tia. Ela que falou pra minha mãe que achava que eu deveria deixar. Gente, você não vai contar. Isso é real, tá? Que eu tô contando pra vocês, mas você não precisa tudo contar uma história. Mas, talvez contar a sua história de como você conheceu o curso, ou talvez você tenha alguma história interessante sobre o que você gosta de fazer. Conte em uma dessas respostas alguma história rápida que fixa na cabeça da pessoa, tá bom? Se você não tem nenhuma, tudo bem, tá? Mas lembre-se de ouvir também as histórias deles. Então, talvez essa pessoa vai se apresentar e ela vai contar alguma história. Lembre-se dessa história. Tente gravar essa história. Gente, é muito importante aqui. Nós estamos só na primeira parte, né? E já tem muita informação, mas uma das coisas mais importantes como líderes para você impactar a sua turma é ouvir. É ouvir. E ouvir não é ficar em silêncio enquanto o outro fala. Pelo contrário, tá? Eu falo enquanto a pessoa tá falando, faço perguntas, mas algo muito importante é que você está disposto a entendê-la. Não é só ouvir, ela falou e você falou beleza. Não, é entendê-la. É entender a linha de raciocínio, como é que ela chegou naquele pensamento. É realmente você absorver a ideia que ela tá tentando transmitir. Então, às vezes, você vai até ter que fazer perguntas, mas escute o que as pessoas estão dizendo. Preste atenção. Você vai estar nesse momento, foca nesse momento. Depois, a próxima parte, é a próxima parte. Se você precisar pegar uma folha e revisar o que você vai ter que falar, não tem problema. Mas foca no que você está fazendo. Esteja ali presente naquele momento. Escute os alunos se apresentar. Deixe o resto da apresentação da aula para depois. De verdade, esteja nesse momento. Isso vai fazer uma grande diferença. Olhe para as pessoas, tente. Eu sei que às vezes é difícil, eu tenho as minhas dificuldades também, mas esteja ali, se conecte com aquelas pessoas nesse sentido de presença. Nesse momento você não vai ter uma conexão ali e tal, mas você pode estar presente e ouvir de fato essa pessoa se apresentar. Veja se ela é mais tímida, se ela é mais despojada, se ela vai contar uma piada. Às vezes repita o que ela acabou de falar. Se ela falou que gosta de cozinhar, você fala: olha, gosta de cozinhar, bom saber, né? Faça esse tipo de comentário. Esse é o momento. Sabe? Pergunta, o que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer macarronada. Maravilha, eu gosto de comer também. Entende? É o momento. Esteja ali, ok? Todo mundo se apresentou, maravilha. Agora nós vamos apresentar a metodologia do curso de forma mais básica, de forma mais prática. Então, a primeira coisa, o nosso curso, depois dessa aula de apresentação, ele vai ter mais 13 lições. Então, nós vamos nos encontrar mais 13 semanas, 13 dias, para compartilhar aquilo que as lições falaram conosco e vamos nos aprofundar. Então, nós vamos fazer isso em média em 1h30, tá? Esse 1 hora aqui é só para iludir alguns. Eu nunca consegui dar aula em 1 hora cravada, a não ser em algumas empresas, né, que exigiam isso da gente, mas eu ainda sempre passava uns 15 minutinhos. Mas dá para fazer, tá? Mas a média é 1 hora, 1h30 de troca ali e vocês vão ver, falem para eles e vocês vão ver que a gente vai ter uns momentos de troca. Então você não vai vir aqui para ficar ouvindo eu falar. O encontro que eu mais vou falar é esse, né? Mas depois vocês também vão participar aqui e juntos nós vamos nos aprofundar nas temáticas das lições. Sempre reforce a metodologia a cada momento que você for falando. Não seja repetitivo, cansativo, tá? Entenda o que eu estou dizendo. Aí você coloca o seu horário, explica. Gente, esse é o horário de início. Então, nós estamos aqui há 10 minutos antes, 5 minutos antes, prontos já para recepcionar vocês, para que a hora que dê o horário, a gente já inicie, todo mundo acomodado e tal. Faltas. Explique para eles a quantidade de faltas. O Habitudes tem 2 faltas repostas, no máximo 3, tá, gente? Mas 3, assim, já é complicado. Mas não falte. Tá? Não falte. E toda falta, toda lição vai ter que ser reposta. Senão você perde a linha de raciocínio, você perde toda a logística, aí você explica se você vai passar os vídeos para quem perdeu em aula, se você vai conseguir realmente repor, se vai ser o vice-líder que vai repor. Já explique isso nesse momento, tá? Nós não queremos ter falta, mas se você precisar, é assim que funciona. E aí você explica essa questão do aluno não poder faltar, evite faltas, apenas quando for necessário. Se nós vamos ter um feriado, se nós vamos ter um evento, vamos conversar como turma, porque aí a gente evita faltas e aí nós combinamos com todos. Então, traga esse tipo de conversa, tá?
E aí você explica sobre essa questão. Lembrando que toda aula do Habitudes precisa ser reposta. Então você vai ter que repor ou por vídeo aqui, que a gente disponibiliza, ou você vai ter que repor diretamente com a pessoa, tá? 2 faltas, no máximo 3, mas nós temos divulgado apenas 2 para que as pessoas evitem mesmo. E se elas precisarem faltar a terceira vez, elas já tragam ali, explique bem a situação, tá bom? Reposição, já falei da reposição, e aí você vê, se você tem um vice-líder, tem condição de repor, é melhor, mas normalmente a gente não tem, então a gente faz por vídeo, essa é uma forma que eu encontrei, tá? E que os alunos tenham um bom aproveitamento, porque fazer sozinho ali, naquele vídeo, às vezes não faz tanta diferença como ele assistir ali num determinado tempo e depois compartilhar no WhatsApp com a gente, tá? Mas aí você vê aquilo que faz sentido. Atividade em casa, a gente explique para os alunos. O Habitudes, ele tem uma metodologia que é o quê? Você vai fazer a lição em casa. Você não vai vir, a gente não vai ficar revisando o que está no conteúdo. Então, se ele está com a apostila, pede para ele abrir, já explica para ele que ele vai ter que ler este texto. Este texto tem os conteúdos. Esse texto que vai ficar na mente dele, que vai trazer as reflexões para ele. Ele vai ter que responder o consultando a Bíblia, vai refletir sobre aquilo que está trazendo, é a opinião dele na maioria das vezes. E aí você já explica, olha, você vai colocar aqui a sua opinião, você vai colocar aqui aquilo que, né, está. Então eu uso o exemplo da lição do iceberg para já ir explicando para eles. Então abrem aí, gente, vamos lá, página 1. Vocês estão vendo que tem um em negrito? Então explique para eles que essa parte em negrito é o princípio da lição. É isso que nós vamos tentar memorizar aqui para carregar por onde nós fomos na nossa maleta de princípios, tá? E aí tem todo um texto explicando o que é esse princípio, o que ele quer dizer. E aí nós vamos ler isso, nós vamos tentar entender, interpretar, tá? E depois que a gente fizer isso, nós vamos para algumas atividades, como consultar a Bíblia. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E aí nós vamos responder algumas perguntas para a gente ser forçados a refletir, não é mesmo? E aí vai perguntar aqui na lição do iceberg, em página 3, por que é tão difícil focarmos em nosso interior nos dias de hoje? Mas não é consultando a Bíblia? Tá perguntando sobre isso? Sim, porque nós refletimos sobre o versículo e agora nós vamos trazer aquilo que nós pensamos a respeito desse assunto. Então, por que você acha que é? Ah, porque hoje o que importa é a aparência, nós vivemos na era da rede social e aí você deixa cada um responder na hora que você for fazer a lição. Mas você dá esse exemplo para que eles entendam de forma clara o que vai acontecer, qual é a metodologia, para que eles cheguem preparados para conversar, para fazer, para compartilhar. Ok? E aí você explica. Nós também temos o reflexão pessoal. Gente, isso aqui é muito importante, porque é o momento que nós vamos nos avaliar, tá? Como é que a gente se avalia? Bom, eu, Fernanda, e isso é verdade, eu gosto de usar o seguinte critério. Quando eu vou responder isso, eu vou responder como eu estou, então em autodisciplina. Poxa, capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando eu não sinto vontade de fazer. Gente, você vai ter que se comparar para chegar numa nota. E você vai se comparar ao quê? Aonde você quer chegar. E a média das pessoas que você convive. Então, por exemplo, eu quero me parecer com Jesus. Então, Jesus é uma das pessoas que eu vou me comparar. Tem algumas pessoas que têm autodisciplina que eu admiro a autodisciplina delas. Então, eu também vou colocar elas ali como critério, porque Jesus é 10, Jesus é hardcore, né? Mas eu também preciso ter ali uma meta, vamos dizer assim, mais rápida a se alcançar, e talvez essa pessoa seja essa meta. E também vou olhar para a média que eu convivo. Se eu colocar isso tudo junto e avaliar, a minha autodisciplina, ela talvez é um 6 ali, um 7, né? Dependendo de com quem eu estou convivendo. Então, eu chego nessa nota de critério, entendendo o quanto eu preciso melhorar. Por que essas notas estão aí? Não é só para me olhar o quanto, meu Deus, quando deplorável eu sou. Realmente, o meu caráter é muito ruim. É para isso? É para isso. Mas é também para eu entender que há um caminho a ser percorrido e há atividades que eu preciso fazer para que eu alcance essa melhora. E uma delas é o nosso Praticando a Verdade, onde a gente vai colocar em prática e vamos enxergar isso com maior profundidade. E aí você explica, vai conectando. Ah, Fernanda, anota isso, eu não sei falar nada disso, isso é muito complicado. Meu, então fala do jeito simples. Gente, reflexão pessoal, vocês vão responder aí suas notas. Não seja hipócrita, responda com coerência, tá? Se você ficar respondendo que você é 10, 10, 10, você não devia nem ter vindo. Por que você está fazendo o curso? Nós estamos aqui porque nós queremos melhorar alguma coisa. Nós não estamos aqui porque tá tudo bem. E nós precisamos ser coerentes com isso.
Talvez você vai ser mais direto, não tem problema, faça do seu jeitinho. Mas deixe claro que isso aqui é importante, parar, refletir, perguntar para as pessoas que convivem, observar durante a semana antes de colocar uma resposta. Isso aqui não é para mim colocar uma nota para contar para os outros, isso aqui é para que eu me avalie, isso aqui é para que eu seja forçada a olhar para dentro de mim. Então deixe isso claro para eles. Nós não estamos ali pela aparência. Talvez a gente nem precisa compartilhar se a gente não quiser. Mas a gente precisa parar e fazer essa lição com seriedade, porque isso pode transformar as nossas vidas. Isso transformou a minha vida. Então seja claro nisso, tá? E explico praticando a verdade. Gente, praticando a verdade dá muita confusão, principalmente na primeira lição. Mas vai com calma. Gente, nós também temos praticando a verdade. Talvez você não explique que não precisa fazer agora, aonde a gente vai fazê-lo, né? A gente primeiro vem pra cá, faz a lição e depois pratica, tá? Isso é um pouco complicado, mas a gente explica de novo no final. E aí você talvez já explique agora e depois explique no final de novo, tá? E aí você lê com eles, talvez agora ou talvez depois, você escolhe isso, tá bom? Depende do tempo que você tem, como você quer agir. Porque também senão fica muita coisa na cabeça deles, tá bom? Eu tô explicando um pouco assim pra vocês, para que vocês tenham ideia de como vocês podem fazer. Mas se você é mais objetivo, seja mais objetivo, tá? Valorize o processo. Gente, é o que eu tô falando. Explique para eles. Faz essa lição, vai valer a pena, tá? E é muito importante eles entenderem que isso que eles fizerem aqui, a gente vai compartilhar, mas a gente não vai rever, a gente não vai reler o que está aqui. Então, se você não fez, não leu, você vai ficar perdido, porque nós não vamos ler, nós não temos tempo para reler isso aqui, nós vamos nos aprofundar. Vocês vão entender isso com mais clareza na primeira lição, mas não perca o seu tempo. Leia isso aqui amanhã. Leia isso aqui amanhã. Amanhã, pega a sua apostila e já faça a sua lição. Para que aquilo fique remoendo em você. Para que você fique meditando naquilo e aquilo gere transformações profundas em você. Use bem o seu tempo. Use bem a sua mente. Foque, faça isso com entrega. Você vai ver o quanto isso vale a pena. Tá bom? Então deixe isso claro. Bom, e aí nós vamos agora, né, compartilhar sobre o que nós vamos falar, né, nesse Habitudes. Então, assim, do que se trata, afinal de contas, né? Ouvimos falar, entendemos, mas sobre o que nós vamos falar, o que esse curso aqui tem para nós. Então, vamos lá. E aí a gente passa o vídeo, eu não vou passar o vídeo aqui, porque dá direitos autorais, e aí, né, enfim. Mas é muito importante, deixa eles assistir o vídeo tem ótimas imagens e tal. É muito legal esse vídeo, gente, principalmente quando você faz todos os Habitudes, porque é tudo referenciado a alguma aula, mesmo que não seja a mesma imagem da aula, mas quando você entende, você faz uma associação. Gosto muito desse vídeo. E aí a gente passa o vídeo, e aí vai falar uma nova forma de liderar, e aí a gente já faz um gancho, né? E aí a gente vai fazer uma pergunta. Gente, né? Talvez a gente pegue a apostila, mostre para eles a arte da autoliderança, né? Bom, se você vai se autoliderar, nós vamos falar sobre liderança. Mas a pergunta é: todas as pessoas são líderes? E aí você deixa eles responder. Você não precisa de respostas certas. Você precisa de pessoas que pensam. Lembre-se disso. Não conte apenas com as respostas certas. Conte com as respostas daqueles que pensam. Então, se a pessoa falar uma coisa nada a ver, mas for interessante, diga: nossa, que interessante, eu gostei disso aí. Seja sincero, tá? Não seja fingido. Porque depois lá na frente a pessoa vai perceber. Mas se você realmente acha interessante, ache interessante. Se você achar confuso, fala: nossa, eu não entendi muito bem não, mas tudo bem. Vamos lá. Seja sincero com as pessoas, porque isso também vai mostrar para elas quem você é, tá? Mas tenha sempre o seu tempero, tem sempre o seu toque em cada detalhe dessa aula de apresentação, porque você está se apresentando para eles. Então, quando eu falo de performar, não é fingimento, vou falar isso mais uma vez, mas é você trazer o seu melhor para fora naquele momento, tá? E aí a gente deixa eles responder o que eles quiserem. Responderam, a gente às vezes vai ter que causar um movimento ali para que eles respondam, mas sempre tem aqueles que gostam de dar a opinião deles. Todas as pessoas são líderes? Depende. Depende do quê? O que é liderança? Porque dependendo da definição que eu der, todo mundo é líder. Dependendo da definição que eu der, não é. E às vezes você usa as próprias definições deles para falar isso. Gente, é muito importante que eles saibam que você está ouvindo. Então, quando você usa o que eles falaram,
Todas as pessoas são líder? Bom, de acordo com o que o fulano falou, todo mundo pode ser líder, né? Porque a gente é mãe, porque a gente é esposa, porque a gente é o marido, no nosso trabalho, né? A gente tem a capacidade de influência, porque tem uns que entram na internet agora, com o ChatGPT, e você usa o que eles mesmos falaram. Mas se a gente for pela perspectiva do Ciclano ali, que lá no trabalho dele tem um cara que se diz líder, né? Mas que ele falou que não tem nada de líder, já não são, né? E aí? E aí a gente aproveita o que eles falam e trazemos isso, porque eles vão trazer definições. E aí a gente foca nisso, que depende realmente da definição. E aí a gente vai trabalhar com o quê, gente? A gente vai trabalhar com mais de uma definição. No caso aqui, nós vamos trabalhar com duas para que a gente memorize. A primeira delas, né? É o líder que a gente fala que é o chefe, é o gerente, né? Quem é essa pessoa? É alguém em posição de poder sobre um grupo de pessoas em uma organização, não necessariamente uma empresa. Por exemplo, nós aqui, hoje, eu estou aqui como o quê? Como um líder, em uma posição de poder. Existe um protocolo a ser seguido para ser líder, e isso gera um poder para estar aqui. Então, alguém que tem mais poder que eu, me concedeu o poder para estar aqui através de requisitos. É isso. Então, eu estou aqui. Eu ocupo este lugar de liderança, ok? Mas existe um algo mais. E hoje até no meio empresarial tem sido aceita isso. Eles têm colocado pessoas em cargos que tenham esse perfil, que é o quê? Aquele que serve, aquele que influencia as pessoas em área que possui habilidades naturais e ou paixões. Então, hoje, eu estou aqui como líder de L maiúsculo, mas conforme eu vou dar aula para vocês, nós vamos compartilhar, eu vou servir vocês através daquilo que eu carrego, né? Eu vou começar a influenciar vocês. A influência, ela vai começar a acontecer. Então, o que que acontece? Você, lá no seu serviço, no seu trabalho, na sua casa, por mais que às vezes você não tenha um poder, mas quando você serve, quando você entrega aquilo que você carrega para as pessoas, você está influenciando elas. E quando você é intencional em fazer isso, através das suas habilidades, através daquilo que você é apaixonado, você é colocado ali em uma posição de liderança. Então, quando eu sou muito bom em alguma coisa. Então, vamos lá. Sou muito bom com tecnologia. O que acontece? As pessoas da minha família vai fazer o quê? Vai me procurar, vai querer saber a minha opinião sobre questões tecnológicas, seja para arrumar o celular, seja para comprar, seja para alguma coisa. Então, eles desejam a minha influência. Já não é mais eu influenciando naturalmente, mas eles desejando a minha influência. Então, eu ocupo um lugar de credibilidade, de autoridade sobre a vida deles nesse quesito. E é isso que é ser esse líder. A gente vai gastar mais tempo aqui para que eles entendam que eles podem ser líder e que nós queremos influenciar intencionalmente as pessoas. Então, a gente vai resumir liderança em uma palavra, e essa palavra é influência. Para mim, Fernanda, influência é aquilo que eu coloco para fora que está dentro de mim. Então, quando eu tenho um conhecimento sobre habitudes, eu venho aqui e eu aplico esse conhecimento nesse vídeo, entrego ele para você, eu estou te influenciando, eu estou deixando sair aquilo que está dentro de mim. Então, de dentro flui para fora. Mesmo que o significado da palavra em si não seja isso, é assim que eu gosto de memorizar, porque aí eu entendo como que eu vou influenciar as pessoas, quando eu deixo aquilo que está dentro de mim sair. E é por isso que a gente vai gastar 13 semanas para cuidar daquilo que está dentro de nós. Para que saia aquilo que é bom, naturalmente. Para que os meus hábitos sejam hábitos que valem a pena influenciar os outros. E aí você pode falar aquilo que você achar legal. Eu gosto desse tipo de informação e desse tipo de coisa. Gosto de me colocar à prova. Não gosto de me usar como um santo, o bonzão. Não. Mas eu gosto de me trazer. Eles estão me conhecendo e isso faz parte da minha personalidade, ter essa certa autoconfiança. Então, se você não tem, talvez você não faça. Mas se você tem, você pode usar isso ao seu favor, tá? E aí, nós temos aqui a frase do Tim Elmer, que talvez a gente tenha que explicar, talvez não. Gente, o Tim Elmer, que é aquele que escreveu Habitudes, ele vai dizer para nós que liderança é simplesmente usar a nossa influência para uma causa que vale a pena. E quando eu estou dando aula para pessoas cristãs que vieram pela igreja, eu gosto de evidenciar isso. O que vale a pena?
O que é que vale a pena? Cristo vale a pena. Nós estamos conseguindo influenciar as pessoas para olhar para Jesus, para querer Jesus na vida delas, no nosso trabalho, na nossa família, como tem sido, né? Nós temos influenciado as pessoas para isso? Nós temos influência sobre as pessoas, né? Talvez nós não estamos demonstrando nossas habilidades, nós não estamos servindo, ou nós estamos e temos uma influência, né? Mas a questão é que liderança pode se resumir a isso. Liderança tem menos a ver com posição e mais com disposição. Cargos, eles podem fazer com que eu tenha algum tipo de voz, no sentido de que as pessoas vão ter que me ouvir, mas não quer dizer que elas vão fazer o que eu estou dizendo. Desde que, né, isso não afete elas em profundidade. Mas quando eu ganho autoridade na vida das pessoas, eu tenho este lugar de fala, mesmo que às vezes eu não seja um grande especialista, mesmo que eu não seja o chefe daquela pessoa, às vezes ela vai me ouvir. Então, não é sobre o cargo que você ocupa, mas é sobre quem você é e aquilo que tem saído de você, aquilo que você tem demonstrado, a ponto das pessoas realmente quererem te ouvir. Então a gente explica isso. Você pode explicar dessa forma, você pode explicar de outra forma, mas você precisa deixar claro que não é sobre um cargo. Liderança não é um cargo. Liderança é eu, a minha pessoa, carregar algo que os outros queiram e eles desejem quando eles olham. Eu gosto desse tipo de definição de liderança também. Mas todas as vezes eu dou uma definição diferente, né? É meio que isso, tá? Gente, aqui temos uma informação muito importante sobre a questão da influência. Os sociólogos dizem que um indivíduo, até mesmo introvertido, influencia em média 10 mil outros cidadãos durante a vida. Em outras palavras, cada um de nós, até o mais tímido, está influenciando as pessoas que o cercam. Essa informação, inclusive, está na apostila de vocês. Eu só não me lembro aonde. Mas eu acredito que esteja. Deixa eu ver aqui. Na apostila deles. Eu acho que sim, gente. Eu só não me lembro aonde tá isso, tá? Mas eu acho que na deles também está. Por que essa informação é importante? Porque ela nos traz a seguinte questão. Você vai influenciar pessoas ao longo da sua vida. Cerca de 10 mil. Eu tenho 29 anos. Então, se eu vivi 30, 60, 90. Se eu vivi 1/3 da minha vida, eu já influenciei, em média aí, vamos supor que na primeira idade a gente não falava, né? Talvez aí umas 3 mil, 2 mil e poucas pessoas, né? Podemos considerar mais. Se eu influenciar só 10 mil pessoas, né? Porque a gente pode influenciar muito mais. E como eu sou tímida, mas estou aqui fazendo isso aqui que pode chegar a outras pessoas, talvez mais. Mas enfim, em média eu já influenciei aí pelo menos 2 mil pessoas, sabe? A gente tem noção disso? Talvez não. Mas a pergunta que fica é a seguinte: ao que eu influenciei essas pessoas? Ao que eu influenciei? E aí você vai trazer esse questionamento, porque eu influenciei. Mas a questão é o quê? É a parar em lugar proibido, em jogar o lixo no lixo. Já tem um lixo aqui, vamos deixar aqui. Já tem um carrinho aqui, vamos deixar um carrinho aqui. Fulano é sem educação mesmo, você sem educação com ele também. Ao que nós estamos influenciando? A chegar no horário? A ser honesto? A ser bondoso? Não, a chegar atrasado, a responder na mesma moeda. Ao que nós estamos influenciando as pessoas? Gente, eu gosto muito de focar nessa pergunta, porque as pessoas vão refletir e inconscientemente é o caráter delas que está em xeque. Mesmo que a gente às vezes nem fale isso, mas é nisso que elas vão ter que pensar, porque naquilo que você influencia é aquilo que está saindo de dentro de você, e aquilo que está saindo de dentro de você é o seu caráter. Então isso aqui é muito importante, tá? E aí a gente traz a pergunta. Então, uma reflexão. Até onde pode chegar a influência positiva de quem decide exercê-la? Se eu intencionalmente decido te influenciar e faço isso positivamente porque me autoliderei, até onde isso pode chegar? Até onde isso pode chegar? A de Jesus Cristo chegou até mim e tem chegado até muitas pessoas.
quando nós somos intencionais em influenciar as pessoas, em servi-las, em entregar aquilo que nós carregamos e entregamos algo que é bom, a gente pode fazer uma grande diferença. Então pense sobre isso. Você pode ser mais um no mundo, mas você pode fazer uma grande diferença. Isso começa com se autoliderando. Começa com aquilo que está dentro para que isso saia e possa influenciar as pessoas. Monge Simeão diz o seguinte: sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade de exercer liderança. Gente, toda vez que você se encontra com alguém, você exerce liderança, tá? E aí eu explico quem é o Monge Simeão, que é o cara que conversa, né, com o rapaz que escreveu o livro O Monge Executivo. Ele é o monge do livro, tá? Vamos lá. O que nós devemos saber? Todos têm um potencial para ser líder. Então você explica que todo mundo tem um poder de influência. A liderança não pode ser separada dos seus valores. O que você valoriza? O que você carrega como algo importante? Você vai exercer isso na sua liderança. As habilidades de liderança devem ser ensinadas, ou seja, aprendidas. Você não precisa chegar aqui sabendo nada do que nós vamos falar. Você talvez saiba de muitas coisas, não pratique muitas delas, senão talvez não estaria aqui, mas você não precisa chegar aqui sabendo. Então nós estamos aqui para ter dúvidas mesmo, para que a gente aprenda, né? Então não chegue aqui com as respostas mais inteligentes, mas com certeza com as dúvidas mais importantes. Isso vai fazer uma grande diferença. Frase bonita, né, que eu falei agora. No mundo de hoje, todos precisamos de habilidade de liderança. Você precisa da habilidade de influenciar os outros. Você precisa de conseguir ali se conectar com as pessoas e ter algo para entregar para elas. Porque o mundo de hoje meio que exige isso, mas também porque senão você vai ser simplesmente levado por todas as outras pessoas ao seu redor. E aí você fala aquilo que você achar interessante. Vamos explicar imagens. Para você líder, existe essa explicação na apostila do líder, o porquê de imagem. Gente, mas isso aqui é muito importante, para que eles entendam o poder daquilo que vemos, mais do que daquilo que falamos. Então, imagens. Pega a apostila, mostra para eles. Habitudes, imagens que formam os hábitos e atitudes do líder. Por que vamos trabalhar com imagens que formam os hábitos e atitudes do líder? Como é que uma imagem forma meus hábitos? Então vamos lá, por que imagens? Se eu disser a palavra para você, moto ou motocicleta, o que vem na sua cabeça? Ah, uma moto, certo? Não é uma palavra? É isso que vem na sua cabeça? Não, não é isso que vem na nossa cabeça. Mas foi isso que eu disse. Mas não é isso que vem na sua cabeça. O que vem na sua cabeça? Uma moto? Uma imagem. Por que nós usamos imagem? Porque pensamos em forma de imagens e não de palavras. As palavras, elas têm o poder de trazer imagens para nossa mente. Então, se eu digo para você assim, ó, não pensa na cor rosa. A cor rosa passou pela sua cabeça. Entende? Então, quando a gente até brinca, né? Mensagem subliminar é uma forma de trazer alguma coisa na sua cabeça, mesmo que seja rápido. Então, se eu falo para você assim, ó, elefante, como diz a apostila, você vai pensar no elefante. Se eu digo para você formiga, nós vamos pensar na mesma formiga? Não. Nós vamos pensar na mesma moto? Não. Mas todo mundo vai ter uma imagem e não uma palavra na cabeça. É até por isso que isso nos diferencia. Então, nós vamos trabalhar com imagens porque é isso que nos grava. É isso que a nossa mente está trazendo a todo tempo. Imagens e não palavras. Então, mesmo quando você lê um livro, o que está na sua cabeça não é um monte de palavras, mas um monte de imagens sendo construídas. Isso é muito importante, porque aquilo que nós vemos, né, no sentido visual, no sentido imaginativo até, é mais importante muitas vezes do que algo ali simplesmente escrito, porque aquilo que falamos por si só não é tão importante, mas o que tipo de imagem aquilo gera dentro da cabeça das pessoas que é o mais importante. Então é por isso que nós vamos usar as imagens, histórias, e é por isso que você precisa ler as histórias que estão aqui, porque elas vão criar imagens na sua cabeça, e isso que vai gerar a transformação dos seus hábitos. Vamos ver isso na prática. E a gente passa essa propaganda, uma propaganda Volkswagen em 2012, se eu não estiver enganada. Essa propaganda, gente, não tem imagem nenhuma. Então a gente passa ela primeiro, a gente não explica, a gente só passa. Porque a ideia é realmente eles entenderem por si só. E aí, no final, a gente pergunta, gente, quantos diálogos, quantas palavras nós tivemos?
Nenhuma. Mas todo mundo entende que aqui tem uma propaganda de um carro que se liga sozinho? Pelo controle? Sim, a maioria de nós. Então, as imagens, elas falam por si só, elas comunicam algo por si só. E é por isso que elas são tão importantes, porque o poder das palavras é trazer imagens à nossa mente. E é assim que nós usamos elas, quando elas forem necessárias. Mas aquilo que nós fazemos comunica, fala de alguma forma. Beleza, gente? Tá grande já essa aula, né? Mas vamos lá, muita coisa, mas eu espero que isso ajude você profundamente naquilo que você vai transmitir e, enfim, tá? Por que devemos liderar? Porque devemos primeiro liderar a nós mesmos. Nós vamos falar da arte da autoliderança. Mas por que eu não vou aprender a liderar o outro e primeiro vou aprender a liderar eu? Dependendo do tempo da sua aula, você pode deixar os alunos responder. Dependendo do tempo, você já vai direto pro assunto, tá? Às vezes é interessante, eles vão trazer respostas óbvias, tá? Mas é muito importante que eles entendam isso, porque muitas vezes nós queremos mudar o outro antes de mudar nós, tá? E aí, às vezes, a gente pode pincelar um pouco disso, depende da resposta dos alunos. Eu gosto sempre de agir conforme a turma, tanto é que se um aluno faltar ou ele estiver presente na aula, a aula vai ser diferente, porque eu dou aula para os alunos e não apenas tentando passar este conteúdo, tá? Mas isso é assunto para mais para frente, em outro vídeo talvez, tá? E aí nós temos um vídeo do Chileno Vergara. Gente, dependendo do ambiente que você estiver, você passa o vídeo, as pessoas vão ouvir, vão entender. Dependendo do ambiente que você tiver, elas não vão entender e talvez não seja coerente. Então avalie isso, tá? Mas basicamente ele vai falar, porque ele vai trazer algumas questões de igreja, de religião, que dependendo de quem ouvir pode interpretar mal. E ele ainda fala enrolado, tá? Então tome cuidado com isso. Mas vamos lá. Por que devemos primeiro liderar a nós mesmos? Porque nós não levamos ninguém aonde não fomos primeiro. Nós não podemos levar ninguém aonde nós não fomos primeiro. Quem não é levar é ir junto. Então você só leva as pessoas aonde você já foi. Então eu só vou te influenciar a algo quando eu já fui transformado. Então primeiro eu preciso me transformar. Primeiro eu preciso ser comprometido com o horário. Para te ensinar a ser comprometido com o horário, eu posso falar o que eu quiser. Mas se você não visualizar, isso não vai se concretizar. Eu preciso ir para que eu te leve. Eu preciso saber o caminho para que eu te mostre o caminho, chega lá. Eu primeiro preciso ir, para depois levar os outros. Aí eu sempre uso um exemplo de uma chácara, dos buracos, enfim, aí você pode usar o exemplo que você achar legal, tá? Antes de aprender a cuidar dos outros, precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Nós precisamos ter ali o mínimo de autocuidado para que eu possa cuidar do outro. Isso aqui é máscara de oxigênio. Você primeiro precisa sobreviver para ajudar o outro a sobreviver. Então, a gente sempre usa esse exemplo porque é um exemplo clássico, tá? No avião, quando o avião tem perigo de cair alguma coisa, as máscaras de oxigênio caem. Você primeiro precisa colocar em você, porque se realmente tiver alguma abertura, alguma coisa, você não vai conseguir ajudar ninguém se você, né, asfixiar, sei lá, o que acontece lá. Então, primeiro você coloca a máscara em você, porque assim você é mais útil. Assim você consegue cuidar dos outros. Então, se você estiver doente, você não vai ajudar ninguém, você não vai conseguir influenciar ninguém. Mas se você estiver saudável, se você estiver bem, você vai conseguir influenciar mais pessoas, e essa é a ideia. Nós pregamos, nós falamos daquilo que sabemos, mas nós reproduzimos o que somos. Eu falei para você aqui tudo de questão de conhecimento, mas qual que é a questão? A questão é o que eu vivo. Adianta o que eu falo? Não, adianta o que eu vivo. Porque, como a gente viu, palavras evocam imagens. Mas se o que eu estou vendo é algo completamente diferente, o que a gente faz no dia a dia muitas vezes fala muito mais do que as nossas palavras. Tá? Principalmente quando nós somos hipócritas. Gente, isso é terrível, as pessoas nem escutam mais a gente, tá? Então, não importa só o que nós falamos, mas sim o que nós reproduzimos, porque nós reproduzimos o que nós somos. E nós estamos aqui para mudar, não quem nós somos em questão de essência que Cristo criou, mas em questão daquilo que nós estamos fazendo, os nossos hábitos, o ser habitual, né? Aquilo que nós estamos revelando diariamente. Nós queremos revelar o eu verdadeiro, um eu curado, um eu sarado, então nós precisamos nos tornar essa pessoa. E esse curso vai nos levar a caminhar para isso, tá? Gosto dessas frases, mas deixa eu te explicar algo. Eu li esses livros impactaram a minha vida. Se isso aqui não faz sentido para você, se você não entende a frase, gente, talvez simplesmente corte da sua aula de apresentação, tá?
mas é uma frase simples que talvez você consiga explicar. Pequenos passos podem não fazer muita diferença numa jornada curta, mas na longa jornada da vida são capazes de colocar vocês num lugar completamente diferente. Então aqui a gente tem opções, né? Eu sempre gosto de mostrar, né? Daqui para cá, né? Essa mulher, ela não vai estar muito longe, mas lá na frente, se ela continuar abrindo assim a distância de caminho, ela vai terminar em lugares completamente diferentes. Nós vemos pessoas na realidade, né? Que tiveram as mesmas oportunidades, mas fizeram escolhas diferentes e terminaram em lugares completamente diferentes, tá? Aqui vai falar do 1%. É uma frase também, esse livro é muito bom. Leia o livro Hábitos Atômicos. Ele vai dizer para nós que se a gente melhorar 1%, naquele momento parece insignificante, mas 1% todo dia vai fazer uma grande diferença. Então, ele vai falar que sucesso é o resultado de hábitos diários e não de transformações únicas. Então, às vezes nós temos algo que muda ali, um impacto muito grande, mas é o que a gente faz habitualmente, que realmente gera transformação, que realmente transforma a nossa vida. Inclusive com Deus, o Senhor, nós encontramos Jesus, Ele nos salvou, mas são os nossos hábitos diários, as nossas disciplinas espirituais com Deus que vai gerando a gente a essa transformação. Então não adianta, não tem nada na vida que é assim, é os nossos hábitos, é a construção diária daquilo que vai fazer realmente a gente chegar a um lugar, a ter sucesso. E aí, a gente passa para, né, a apresentação dos outros cursos. Dependendo do tempo que você tiver, você pode gastar um tempinho legal aqui, explicando para eles, lendo cada uma dessas coisas e falando, né, gente, olha que a gente vai, né, nesse tempo, aprender sobre caráter, crescimento pessoal, vamos falar um pouco sobre identidade, vamos olhar para os nossos pontos fortes, quais são os nossos valores centrais, né? Nós temos segurança emocional, entendemos isso, né? Temos assumido as nossas responsabilidades, e aí você pode ver, dependendo do tempo que você tiver. Aí você apresenta os outros cursos também, explica para eles que nós vamos começar numa jornada, onde a gente primeiro vai liderar nós mesmos, depois a gente vai se conectar com o outro. Eu quero ser uma influência, mas sem me conectar eu não influencio. Só que primeiro eu vou ser alguém que tenha um caráter, que seja, que queira, que alguém queira, vamos dizer assim, ser influenciado por mim. E aí, a partir disso, eu sou intencional. E começando a ser intencional, eu vou me conectar. Eu vou servir aquela pessoa intencionalmente em algo, me conectando com ela, entendendo como eu faço isso, para que assim, então, eu a influencie. Para que assim, então, eu passe para o próximo módulo. E aí, eu vou liderar. Então, primeiro eu vou me liderar, aí eu vou aprender a me relacionar, a me conectar, a chegar até as pessoas de uma forma que eu gere esse desejo pela influência, e aí, então, eu faço isso. Mas por último, não menos importante, a gente consegue transformar a cultura daquele ambiente através dessa influência. Quantas pessoas nós podemos impactar? Todo o ambiente que nós estamos inseridos. Todo o ambiente. Alguns com um pouco mais de profundidade, outros com menos, mas todos aqueles que estão perto vão começar a ser influenciados. E posso dizer algo? Eu não sei quem, né? Para você, talvez faça muito sentido. O nosso grupo de habitudes que nós estamos influenciados começou com a gente. Mas as pessoas que estavam ao redor começaram a ser influenciadas, as nossas famílias estão sendo influenciadas, e isso vai gerando os ambientes que nós estamos inseridos, isso vai crescendo. Por quê? Porque nós vamos transformando a cultura dos ambientes que nós estamos inseridos, mesmo que nós não estejamos inseridos necessariamente no mesmo ambiente. Olha que interessante isso, tá bom? E aí a gente explica para eles isso. Nós temos um novo Habitudes. Esse Habitudes eu não fiz, eu não consigo explicar com tanta propriedade, mas é a arte da liderança espiritual também, tá? E aí a gente vai explicar para eles, gaste tempo nisso aqui. Pega a apostila, tá? Explica para eles, faz eles abrir, olhar de novo. Gente, nós vamos ler página 1, 2 e 3. Vamos fazer o consultando a Bíblia. Vamos fazer o reflexão pessoal. Vocês vão fazer na casa de vocês, vão trazer isso pronto. Isso é a responsabilidade de vocês, fazerem isso, meditar nisso, trazer isso. Já o praticando a verdade, ainda vocês não precisam fazer. Vocês podem ler, vocês já podem pensar. Se quiser começar a fazer, pode. Mas nós vamos vir para a aula, nós vamos meditar nisso, e aí nós vamos começar a praticar isso. Porque aí a gente já vai ter entendido com mais profundidade, tá? E aí, na semana que vem, enquanto nós estivermos fazendo a outra aula, a gente vai estar praticando essa. Mas eu explico isso depois para vocês. Então, praticando a verdade, vocês não precisam se preocupar tanto. Mas pode ler, se quiser começar a fazer, não tem problema. E aí vocês explicam para ele. Porque se vocês ficar tentando explicar muito que não precisa fazer, também gera problema. Então, é melhor deixar fazer do que eles ficarem confusos. Até porque eles vão ter que praticar isso 14 dias. Então, deixa eles começar a fazer
não tem problema. Tá bom, gente? É muita coisa, eu falei quase 1 hora aqui, né? Não sei se vocês vão ter paciência de assistir tudo, mas eu espero que tudo tenha ficado com uma certa profundidade para que vocês consigam passar isso para os alunos de vocês, mas também entender qual é o caminho que vocês têm que seguir para isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que isso possa ter não apenas relembrado, mas gerado aí algo no coração de vocês, que seja um início incrível de aula, de turma para você. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Não se esqueça de orar no final também, tá? Ah, e uma dica. A gente gosta sempre de terminar com pedidos de oração. Então pergunte para as pessoas se elas têm algum pedido de oração. E lembre-se de orar específico por aquilo, né? Que aquela lição, aquele momento falou. Então, nesse caso aqui, que o Senhor abençoe, né? Todas as demais aulas, os demais encontros, que a gente possa conectar, nos ajude a entender a lição, né? Que nós vamos ter, enfim, tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Eu espero que esse vídeo tenha influenciado você.